No final de maio de 2020, entrou no catálogo do Prime Video um filme que é uma grata surpresa, chamado A Vastidão da Noite. Um filme que é a estreia de um diretor, Andrew Patterson, o primeiro trabalho dele. Um filme que teve um orçamento de $700 mil e que belo de filme, né? É um filme simples, com uma estrutura simples, não tem grandes, né, recursos de efeitos, o elenco é enxutíssimo, é um roteiro super conciso, mas é uma história de ficção científica que vai num crescente e se passa, né, numa cidadezinha do interior, o que é anos 50? 1950, uma cidade chamada Cayuma, né, lá no sul dos Estados Unidos, ali, fronteira ali com a região Novo México, né, o estado do Novo México. Conta uma historinha muito simples, na verdade, a história é super simples, a trama do filme é super simples. Super, são dois personagens principais, uma estudante e um radialista, né, o radialista da cidade, né? Sim. Então eles começam ali num diálogo todo frenético, ela é muito entusiasmada com ciência, com novidades tecnológicas, ele também. Então é um diálogo bem dinâmico, né? É um filme que tem muito diálogo. Muito. É um filme que se sustenta pelo diálogo, né? É. Ele é diálogo do início ao fim, assim, são longas cenas de diálogos, troca. São pouquíssimos cenários, são dois cenários principais, que é a cabine de telefonista, onde ela está fazendo um plantão, e a rádio, onde ele, né, transmite para aquela pequena cidade um programa dele, né? O que é contar? A trama é o seguinte, uma noite a gente está ocorrendo um jogo de basquete que mobiliza a cidade, né? A gente está falando de 1950, uma cidadezinha mini, né? Não tinha televisão, o entretenimento era o rádio ou assistir os jogos, né? Então tá ocorrendo um jogo de basquete no ginásio da cidade, boa parte da população tá lá, mas o radialista tá transmitindo ainda, né, fazendo a programação normal, e ela tá com o plantão dela lá na central telefônica da cidade. E aí ela capta, durante uma transferência ali de ligação, ela capta um som estranho, né, e aí ela pergunta pro cara da rádio, pô, você ouviu esse ruído? Eu ouvi no início da sua transmissão esse ruído estranho e tal, e aí eles começam a ficar intrigados com aquilo, né? Eles começam a escutar, e aí ele bota esse sinal no ar e pergunta, alguém aí, algum ouvinte ouviu, reconhece esse som? Aí começa a desenrolar toda uma história de sci-fi maneiro, e assim... E é engraçado porque o filme começa como se fosse um episódio de uma série Além da Imaginação, só que não chama Além da Imaginação, né? Ela tem um outro nome lá, mas que simula a mesma coisa, aquela mesma voz do Rod Serling, assim, parecida pra caramba, pelo menos, contando um episódio nesse lugarzinho, né, fenômenos estranhos, aquela coisa típica de Além da Imaginação, né, Twilight Zone. A gente não vai contar o que acontece, né, Sim. mas assim, o interessante é que é um filme curto, 1h30, né, sim, isso, pouquíssimos personagens, mas assim, muitos diálogos interessantes, e a história ela vai acontecendo rapidamente, as coisas vão se desenrolando. O filme simula até como se fosse um grande plano sequência, porque tem muito corte, mas ele monta de uma forma que como se não tivesse corte. Como se você estivesse a ação tá rolando. Você está acompanhando aquele acontecimento em tempo real. Por exemplo, a conversa deles, ela indo para a cabine de telefonista, ele indo para o rádio, aí tem a transmissão, aí acontece o ruído, aí ele joga no ar, ele recebe um telefonema, e aí, né, de um aquilo ouvinte, desencadeia um monte de aí coisa. aquilo vai desencadeando e a gente vai acompanhando o desenrolar da história. E o que é mais surpreendente desse filme realmente é o trabalho de direção, né? O roteiro, que é muito enxuto e muito conciso, muito dinâmico, ele imprime realmente um dinamismo em tudo nessa trama. Você não fica entediado assistindo esse filme, as coisas realmente acontecem. E ele trabalha muito com aquela coisa, sabe lá no Tubarão, o primeiro Tubarão do Spielberg? Né? Porque demorava, apareceu, mas todo mundo falava daqui, todo mundo tava com medo. Todo mundo tava vendo, mas ninguém não mostra, você não vê. Então esse filme faz justamente isso, ele trabalha esse elemento assim do suspense, do que é, o que tá acontecendo. E o próprio cenário da cidadezinha, aí acontece lá um blackout, aí, então assim, tem toda uma hora toda de suspense, de mistério. E, assim, e o diretor ele é muito inteligente porque ele consegue imprimir dinamismo em algumas cenas, porque como eu falei, tem poucos cortes, a gente vai acompanhando os movimentos desses dois personagens principalmente, né? Tem um momento do filme que ele faz assim uma jogada de câmera ali que é genial. Quando esse momento acontecer, você vai identificar claramente a câmera saindo da sala da telefonista e fazendo uma viagem pela cidade até passar por dentro do ginásio onde o jogo estava acontecendo. A gente acompanha, por exemplo, assim, é uma visão
do que está acontecendo na cidade naquele momento, onde é que estão as pessoas, o que está acontecendo, né? Então é muito maneiro que você tem ele te situa geograficamente ali, né, nos acontecimentos e dá essa perspectiva de cidade pequena, de mistério e tal, e você não tá vendo o que as pessoas estão dizendo que estão vendo, entendeu? Então isso é muito maneiro. É um filme realmente, foi uma bela de uma surpresa. Eu tinha já lido alguns elogios ao filme e tal, algumas pessoas falaram, olha, é muito legal esse filme e tal. Fui com aquela certa desconfiança, tá, mas não tem ninguém no elenco famoso, né? A gente vai ver esses filmes, são sempre umas porcarias, né? E esse é um filme muito legalzinho. E o que é legal que mostra, né? Que ainda tem gente por aí que consegue fazer muito com pouco. Pô, dá pra fazer um filme maneiro, assim, meu Deus, não vai ganhar um Oscar, óbvio, não é isso, gente. Mas assim, pelo que pelo investimento, pela estrutura, pela inexperiência mesmo do diretor, pô, o cara fez um baita filme, sabe? Então, assim, dá pra ver que o que precisa mesmo é talento, criatividade, e ainda mais, pelo menos pra mim, um filme que é no estilo do gênero que eu mais gosto, que é ficção científica, né? Que dificilmente a gente vê filme bom, né? Então tá aí, fica a dica. A Vastidão da Noite tá lá no Prime Video. Se você assistiu o filme, comenta aqui embaixo se você gostou do filme como a gente. E se você ficou curioso com o filme, pretende ver. Se pretende, veja e depois volte aqui para comentar também o que você achou. Para ver se vocês concordam com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative aqui o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos novos, falando sobre cinema, sobre séries e outras coisas legais. Isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.